Meus queridos irmãos e amigos, nós hoje temos como uma lição, um aprendizado muito grande para a nossa vida, isso que Jesus fala no Evangelho deste dia. Hoje estamos nesta quinta-feira, aonde procuramos sempre caminhar segundo o coração de Deus. E é essa palavra amiga, profética, que nós precisamos tomar como meta para a nossa vida. Se nós estamos nesse caminho de Deus, um caminho aonde humanamente, quando nós enxergamos somente com os olhos humanos, mundanos, o caminho que nos traz um sucesso é aquele caminho que nos deixa bem somente financeiramente. Mas quando nós colocamos Deus como autor e dono deste caminho, tudo aquilo que me aproxima dele é lucro. Por isso nós precisamos pensar assim. Você precisa pensar assim a partir deste dia, sobretudo neste dia. Tudo aquilo que me afasta de Deus, ou seja, os meus comportamentos, as minhas decisões, as minhas falas, até mesmo durante o dia, durante algum momento, algum processo decisivo, tudo aquilo que me tira do céu, que me afasta do céu, que me deixa distante da presença de Deus, tudo isso eu não posso levar no meu caminho, na minha jornada como um filho, como uma filha de Deus. Por que eu já começo essa reflexão falando isso? Porque o evangelho desta quinta-feira, dentro da 14ª semana do tempo comum, e o tempo comum é justamente isso. Nós vamos acompanhando a vida pública de Jesus. Por isso, o tempo comum é um tempo que a gente não vê muito a anormalidade. É um tempo onde nós vamos acompanhar principalmente os ensinos de Jesus, os milagres de Jesus, os bem-feitos que Jesus realizou no meio das grandes populações. Mas destaquemos aqui, mais uma vez, o evangelho do dia de hoje, que é o evangelho aquele que nós escutamos há algum tempo atrás, que era justamente esse que Jesus dava essa recomendação. Jesus que passa as instruções para ser um bom cristão, para ser um bom discípulo. Mas eu quero destacar aqui uma frase que eu quero ousar chamar frase ápice deste evangelho de hoje, que é a frase seguinte: de graça recebestes, de graça deveis dar. E o que você anda recebendo na sua vida? Meu irmão, minha irmã, nós recebemos muitas coisas no nosso dia a dia. Recebemos elogios, recebemos muitas vezes, um agrado, recebemos muitas vezes até aquilo que não é muito bom. Recebemos esporro, bronca, enfim, tantas outras coisas. Mas o que nós queremos retribuir? Porque no cristianismo não é uma troca. Você não faz uma troca. Eu faço um bem para receber um bem de volta. Mas a gente precisa fazer o bem até mesmo para quem nos faz o mal. Não é assim que Jesus nos ensina, né? É fazer o bem em toda e qualquer ocasião. Porque nós somos acostumados muitas vezes a estar numa igreja, a viver de um catolicismo aonde eu vivo numa bolha. E se essa bolha estourar, ou eu mudo de religião, ou eu mudo de igreja. Mas lembre-se, conhecer Jesus, se encontrar de verdade com Jesus, não é por um momento, porque o processo de conversão, como diz o próprio nome, é um processo, leva tempo. E a gente coloca na cabeça, muitas vezes, que eu preciso estar bem para dizer que sou de Deus. Mas não.
Senão não adianta nada a gente cantar aquela música tão bonita de comunhão, o sacramento da comunhão do diácono Nelson. Senão não adianta a gente dizer, quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. Não adianta nada a gente cantar isso, se na verdade nós não temos Deus no nosso coração. Se a gente vive de um catolicismo onde eu tenho que estar bem para mostrar para as pessoas que eu estou bem somente, não adianta nada. Você recebe as coisas que vêm da providência de Deus. E a providência de Deus não falha. Ela não frustra. Mas a providência de Deus, ela pode demorar falando do nosso tempo, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E nós não compreendemos isso. Vivemos muitas vezes de um catolicismo onde tudo tem que ser gostoso, onde tudo tem que ser confortável. Deixa eu falar uma coisa para você. Pregar o evangelho, ter uma vida de oração, ter um caminho buscando sempre a santidade, nunca foi fácil e nunca vai ser. Porque isso precisa renúncia. Você precisa renunciar a tudo aquilo que te coloca num posto elevado. Porque os humildes de Deus não são pobretões. Os humildes de Deus não são pessoas que moram na rua. Os humildes de Deus não são aqueles que visivelmente são mais escassos de bens materiais. Tem essa diferença. O humilde não é o pobretão. O humilde é aquele que se esvazia de suas próprias vaidades para se encher de Deus e, cheio de Deus, transbordar esse amor para os irmãos. E o que você está esperando? Como sempre, vou me referir aos jovens, porque é bom nós alertarmos enquanto ainda é tempo. Jovem, não viva na igreja em busca de cargos. Não viva na igreja em busca de, eu vou assumir isso porque isso vai me favorecer. Eu vou pegar essa coordenação, eu vou entrar para essa pastoral, porque o fulano vai ver, porque o ciclano vai me elogiar. Não busque isso não, porque você fazendo isso, você não vai estar indo ao encontro do Senhor. Porque o Senhor não te promete um cargo político, um cargo que vai te favorecer. Mas o Senhor deixa claro para mim, deixa claro para você, que é servindo, é tornando-se o servo da casa, que nós chegaremos no céu. Enquanto colocarmos na nossa cabeça que a igreja é o lugar onde eu monto um palco e apareço, o Senhor não vai me sustentar nessa missão. Não é porque o Senhor é ruim comigo, mas é porque eu não procuro me aprofundar com Ele. Vivemos muitas vezes dentro da igreja, mas nós não temos um diálogo com Jesus. Jesus é meu amigo, mas eu não falo com Ele. E que amizade é essa? E que amor é esse? Então tudo passa de um sentimento. Enquanto eu estiver na igreja e não amar de verdade o Senhor, não confiar totalmente nele, porque confiar é diferente de dizer, Senhor, eu confio em ti. Confiar não é isso não. Confiar é se você estiver passando pelo mal do câncer, pelo mal da doença, pelo mal de ter perdido alguém da sua família. É continuar enfrentando as dores e as lutas da vida, mas entregando a sua vida nas mãos do Senhor. E dialogar com Ele. Como que dialoga com Deus, Maicon? Rezando. Simples assim. A oração é esse meio que nos comunica com Deus. Mas nós também precisamos saber rezar. Rezar não é só pedir, e rezar não é só prometer coisas que nós não vamos cumprir a Deus. Mas a oração é agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos concede.
até aquilo que a gente não quer. Porque nós somos acostumados a somente agradecer aquilo que nós pedimos. Senhor, eu quero um carro do ano, eu quero uma casa do ano, eu quero um celular do ano, eu quero uma mulher, eu quero um homem. Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Pedimos as coisas somente para nós e coisas que não vão nos aproximar de Deus. Aí, quando nós vamos em alguma oportunidade, queremos nos encontrar com Deus através de um choro falso. Quantas pessoas colocam em prática aquele ditado, derramam as lágrimas de crocodilo somente para impressionar, somente para fazer bonito. O Senhor não precisa desse seu fazer bonito, não. O Senhor precisa do seu coração desapegado. Eu conheço, infelizmente, jovens que se perdem de inúmeras formas. E o jovem se perde, às vezes, sem saber que está se perdendo. Porque fecha o coração para Deus, mas abre o coração para as coisas do mundo. É muito triste ver que o jovem, tendo tudo nas mãos para ser um instrumento de Deus, prefere dar este tudo, dar este talento para o mundo. Por isso, meu querido jovem, o mundo quer que você se perca, o mundo quer que você se afunde. O mundo trata você sempre como o maioral, como aquele que é tudo, aquele que é o brabo. Enquanto para Deus, você precisa dar também esse seu talento, você precisa tirar do mundo o talento que sempre foi de Deus. Porque senão não adianta nada você, no sábado, estar se afogando na bebida, está se afogando nas festas mundanas, nas festas pornográficas, nas festas que fazem alusão a tudo que não presta, a tudo que é uma verdadeira desgraça. E no domingo você está na missa, buscando ser santo, comungando, cantando, louvando ao Senhor, pegando na sua mão, em toda a missa, um pedaço de pão. E de que adianta você fazer isso se no dia anterior você profana o Senhor, você dá um contra-testemunho, você não é um bom filho. O jovem precisa ser o mesmo dentro e fora da igreja. Doa a quem doer, isso que eu estou falando agora. Se você concorda, se você discorda, desculpa a expressão, estou nem aí. O evangelho não é para te agradar ou para te desagradar, mas o evangelho é para fazer você mudar de vida, porque ainda é tempo. A palavra de Deus não é para o velho, não é para o novo. A palavra de Deus é para todo mundo. Não existe um grupo seleto para entrar no reino dos céus. O céu é feito para mim, é feito para você. O céu é feito para o rico, para o pobre, para o bonito, para o feio. Não são pessoas selecionadas que entram no reino dos céus. Mas é claro, são pessoas que se encontram de verdade com Deus e fazem a sua vontade. Se desapegam de tudo que têm. Porque senão não adianta também eu ser um jovem que vive na igreja. Um jovem que trabalha em 100 pastorais. Que trabalha fazendo caridade. Um jovem que, eu sou do grupo jovem. Eu sou do canto. Sou coroinha. Sou cerimoniário. Sou da catequese. Sou da acolhida. Enfim, sou de pastoral. Eu sou bom. Eu tenho fé. Eu comungo, confesso, vou na missa. Participo do dia a dia da paróquia. No período de festa eu trabalho. Quando o padre me pede alguma coisa, eu sou solícito, eu atendo. Mas de nada adianta você ser tão bom na igreja, mas em casa você ser tão ruim. Em casa, quando te pedem alguma coisa, você reclama, xinga. Quando você tem que fazer alguma coisa na sua obrigação, você não faz. Você vive num quarto sujo, numa casa suja, num vocabulário sujo. O jovem de hoje precisa mudar o seu vocabulário. É profano, eu trato assim. Profano. Um jovem que canta louvores a Deus, mas quando está numa festa,
canta louvores ao mundo, louvores ao cão. Desculpa a radicalidade de falar isso, mas é profano. A sua boca foi feita para cantar louvores a Deus. A sua boca foi feita para você anunciar o evangelho. Os muitos MCs que hoje nós temos aqui fora, os muitos artistas que aí nós temos, que acabam com gerações de jovens que são sedentos pelo Senhor, mas que se encantam por essas músicas que fazem alusão ao que não presta, alusão a tudo aquilo que é uma verdadeira guerra e que tira do coração a paz. A paz que na missa o jovem está cantando em todo o Cordeiro de Deus, não é a paz que o jovem está vivendo da porta da igreja para fora. Não adianta nada, é um contra-testemunho, e é isso que nós precisamos todo dia lutar para conseguirmos dar um testemunho bom. Não é só falar bonito de Deus, porque falar bonito de Deus qualquer um consegue, eu estou conseguindo. Mas a luta maior não é só falar bonito, a luta maior é viver aquilo que a gente fala. E muitas vezes nós queremos dar somente um testemunho onde eu faço você chorar, mas eu não quero viver esse testemunho. Viver da palavra é muito fácil, mas a gente tem que viver da prática. Jesus não foi uma pessoa que somente falou bonito, mas Jesus foi uma pessoa que, no dia a dia, nas ações, foi um bom filho, foi uma pessoa que pregou bonito. Sim, foi uma pessoa que também viveu aquilo que pregou. Amai-vos uns aos outros. Vemos a prova desse testemunho de Jesus na cruz. E quantas vezes eu e você somos capazes de dar a vida pelos nossos irmãos, de dar a vida pela sua família? Quantas vezes nós somos capazes de realmente abrir os braços e nos entregarmos na cruz? Por isso precisamos partir em missão. O jovem tem que tomar atitude. Por isso, jovem, você que está paradão, esperando o Senhor voltar, não fique aí de braços cruzados, não, mas vá em frente. Mas vá pelo Senhor. Vá e vá decidido. Não vá indeciso. Eu não sei se eu quero. Não sei o que eu quero para mim. Será que é isso que Deus quer? O Senhor te apresenta um monte de caminho, mas Ele não vai decidir por você, não. A decisão é tua. E quando é que você vai criar vergonha na cara? Vai parar o que você está fazendo? Se você vive numa vida contaminante, se descontamine. Não faça bonito para querer aparecer na mídia social, não. Na missa tá cantando louvores, na mística tá na missa tá cantando mística sublime, mas no mundo tá cantando músicas de MCs que fazem alusão à arma, à guerra, à droga, à prostituição, a tudo aquilo que nos entristece e nos tira de Deus. Isso não é bonito, é um contra-testemunho muito grande. Xingando palavrão, fazendo alusão a tudo que é ruim, fazendo alusão a tudo que é triste. É um clima triste. Eu confesso, eu vou nesses lugares às vezes cortar o cabelo, enfim, qualquer canto. Tá tocando esse tipo de música, é triste. Eu sei também, né, como que é o gosto musical de cada um, mas para mim isso não é estilo musical, muito menos música. Claro, também não estou dizendo que você tem que ficar em casa só ouvindo louvores, mas procura anunciar Jesus no seu dia a dia também. Você vai ver que as coisas vão mudar. Você vai ser uma pessoa mais leve, você vai ser uma pessoa mais feliz, você vai ser uma pessoa mais solícita, porque você vai deixar que Deus entre na sua vida. Você vai deixar que Deus entre naqueles cantos onde a luz não chega. Você é chamado a ser esse clarão que vai incomodar, que vai brilhar, um farol que vai ajudar os seus irmãos que estão desviados e que erraram o caminho. Você ainda vai ser sinal para muita gente voltar para a casa de Deus. Por isso, que neste dia de hoje, nós possamos ser para as pessoas faróis, para que as pessoas encontrando de verdade o caminho, nós possamos ser enaltecidos por Jesus, como seus missionários. O missionário não é aquele que anda perambulando por aí, mas o missionário é aquele que traz os de fora para dentro. É aquele que busca, que procura, que faz o impossível para aquele que ainda não conhece conhecer.
e que nós possamos tomar atitude, sermos jovens de atitude, jovens que sejam loucos de amor por Jesus, capazes de passar um domingo inteiro na igreja, de trabalhar em retiro, de trabalhar na construção espiritual e material de nossa paróquia, para que nós possamos abrir os braços para abraçar o Redentor que nos chama, que nos olha e que quer de verdade ter um encontro com cada um de nós. Jesus não precisa do seu falar bonito, do seu cantar bonito. Jesus não precisa dos seus dons físicos, mas ele quer contar com você, porque ele te ama, porque ele te quer no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.